o tom do Barroso baixou, né? O Barroso agora está meio borroso, talvez, né? Um pouco mais moderado. E eu diria que não é só o Barroso, porque antes os integrantes do regime nos tratavam como piada. E agora eles são obrigados a engolir o gosto amargo, que é o resultado do nosso trabalho. Brasília, meus amigos, está pegando fogo e tem muita gente poderosa e desesperada nos bastidores. Paulo Figueiredo revelou que Gilmar Mendes é o próximo da lista a ser sancionado e que ele está desesperado para tentar anular as sanções dos Estados Unidos. Além disso, o ministro Barroso também entrou na mira das sanções e vem dando entrevistas quase chorando em rede nacional. Antes de conferir as revelações de Paulo Figueiredo, eu queria pedir o seu like, a sua inscrição no nosso canal e o compartilhamento do vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e fortalecer a nossa comunidade em busca de liberdade. Deixe também sua opinião nos comentários, pois isso é de extrema importância. Vejam, por exemplo, o que está dizendo aquele que é, sem dúvida nenhuma, né, agora a nossa prioridade, que é Gilmar Mendes. E ele já está aqui agora dizendo, Gilmar, notícia que saiu no jornal hoje, aqui no Globo, Gilmar Mendes defende lei anti-embargo para proteger autoridades e instituições brasileiras contra sanções. Primeira parte que eu achei bacana é a parte onde eu pergunto para vocês, Galvão, sentiu, né? Porque tá realmente, o Gilmar parece estar preocupado, está se debruçando sobre esse assunto, né? O problema, Gilmar, eu acho bacana que você comece a estudar Lei Magnitsky agora, eu já estou estudando há um pouquinho mais de tempo que você. Então eu quero aqui te atualizar que você está trabalhando com a premissa falsa, na qual muitos brasileiros ainda acreditam, que é a realidade de que se pode dobrar leis. No Brasil, você tem muito disso, né? Afinal, a lei garante a todos saúde, educação, moradia, segurança e tudo mais quando for possível, mas na prática, obviamente, isso não acontece. Acreditar que aprovar uma lei contra sanções internacionais vai ter algum poder de evitar as sanções americanas é mais ou menos como se você acreditasse que aprovar uma lei contra a lei da gravidade vai poder permitir que você pule de um prédio e caia para cima, sem se arrebentar todo no chão. E eu digo a vocês que os Estados Unidos vão continuar aplicando essas sanções e as empresas que quiserem continuar com acesso ao mercado americano, que não queiram pagar multas, que não queiram ser responsabilizados nos Estados Unidos, elas vão continuar, Gilmar, cumprindo as sanções que foram aplicadas. Você pode passar quantas leis quiser contra isso no Brasil, porque a realidade não vai mudar o que a lei exige. Já que você quer se debruçar no caso da Europa, eu também me debrucei. E lá eu quero te dar um spoiler. Essas coisas também não funcionaram. Porque, na prática, as leis europeias contra os embargos comerciais são mais uma declaração política do que um instrumento de poder real. Veja, por exemplo, em 1996, a União Europeia criou o Regulamento 2271, justamente para anular, essa que você está falando, o efeito extraterritorial das sanções dos Estados Unidos. E o que dizia esse regulamento? Dizia que, as empresas europeias não poderiam obedecer às sanções americanas, e dois, qualquer decisão americana contra uma empresa europeia, baseada nessas sanções, não teria validade nos Estados Unidos. A terceira coisa que dizia é que empresas punidas pelos Estados Unidos poderiam ajuizar ações no judiciário europeu para recuperar essas perdas. E era uma teoria maravilhosa para os europeus, essa aí que você está estudando. Eu só recomendo que veja a prática, porque na prática, grandes bancos, empresas multinacionais europeias seguiram na risca as sanções americanas, mesmo assim. Eu sempre cito o caso aqui do BNP Paribas, da França, o banco, que em 2014 aceitou pagar quase 9 bilhões de multa de dólares, mais de 50 bilhões de reais ao Tesouro americano, justamente por violar sanções contra o Irã, Cuba e o Sudão. E nenhuma lei europeia conseguiu protegê-los, e assim foi também com a HSBC, com o Deutsche Bank, com a seguradora ING, com outros bancos europeus que já pagaram multas bilionárias por violar sanções dos Estados Unidos, mesmo tendo, teoricamente, a proteção que você está falando da lei europeia.
Em 2018, por exemplo, quando o Trump saiu do acordo nuclear com o Irã e impôs novas sanções ao Irã, várias empresas europeias que tinham contratos com o Teherã, como a Total, a petrolífera francesa, a Siemens, a alemã, e várias companhias aéreas, por exemplo, simplesmente cancelaram os negócios dela no Irã, mesmo com a proteção da lei europeia, justamente para não perder acesso ao mercado americano. Ou seja, na hora H, o que as empresas fazem é um cálculo. É melhor perder o mercado iraniano, ou o mercado brasileiro, do que perder o mercado americano e o acesso ao dólar. Então, sobraram as pequenas empresas, com pouco ou nenhuma exposição ao sistema financeiro americano, que continuam com algum comércio limitado com Cuba ou Irã, mas os grandes players sempre seguiram os Estados Unidos. Então, Gilmar, o resumo é que essas leis até enfrentam os Estados Unidos na teoria, mas na prática não adiantam de nada. O Brasil pode copiar e o efeito vai ser até menor, porque o Brasil não é a Europa. Os bancos e as multinacionais vão cumprir as sanções americanas, as empresas de tecnologia vão cumprir as sanções americanas e a lei brasileira vai servir para discurso político de vocês contra o Washington. Mas, na prática, teu dinheiro vai ser retido, tua vida vai ser ferrada, seus escritórios, seus institutos serão destruídos. E essa pauta é dedicada, aliás, a você, meu amigo pessimista, que reclama de tudo, nunca tá bom para nada, não acredita nas sanções, que haja um caminho, etc, etc. Eu digo a vocês, o sistema sentiu, e sentiu muito, a pressão que está sendo imposta contra ele. Pouco a pouco, e eu sempre disse que era um processo gradual, a blindagem do establishment vai ruindo e eles vão sendo expostos pelo que realmente são. Então, a vitória, meus amigos, é nossa. Pode demorar um pouquinho, eles podem ir para um lado, a gente vai e pega pelo outro. Nesse caso da derrubada do site da Viviane Bastos de Moraes, por exemplo, se eu não me engano, quem mandou uma notificação ao Cloudflare foi um indivíduo. Eu até deveria aqui dar os créditos, a pessoa da produção devia ter botado no roteiro, porque, se eu não me engano, foi um indivíduo que foi lá e cobrou a Cloudflare a respeito do cumprimento da Lei Magnitsky. E é muito importante que vocês saibam disso. Nós faremos isso aqui nos Estados Unidos, estamos contratando um escritório de advocacia robusto aqui só para fazer isso, mas você pode, como indivíduo, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, cobrar que as empresas derrubem o acesso do Alexandre. Vocês podem mandar, por exemplo, um ofício à Meta pedindo para que o WhatsApp do Alexandre seja desconectado com base na Lei Magnitsky. Pode ser até anônimo. E você pode fazer isso. E tem efeito. Quer saber, tem tanto efeito que, enquanto nós estávamos... Eu noticiei agora há pouco que o site da Viviane tinha sido tirado do ar, tinha voltado ao ar, tinha sido derrubado no ar, e eu pedi a vocês, enquanto fazemos o Paulo Figueiredo Show, para que vocês vissem se o site do Bastos de Moraes Advogados estava fora, dentro do ar. E vocês me informaram aqui pelo chat que o site tinha voltado ao ar. Acontece que a equipe da produção informou que o site caiu de novo. O site caiu de novo. Então isso aqui é ao vivo. Brunão trouxe o Dimitri de volta. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe também com os amigos, porque aqui você fica sempre por dentro dos bastidores da política brasileira.